Bom, domingo tem esse jogo aí do Palmeiras e São Paulo e Palmeiras, né? Domingo não, é sábado. Sábado à noite. Sábado à noite. Sábado à noite. São Paulo e Palmeiras lá no Morumbi. E ontem o jogo foi quente, porque aí o Palmeiras assumiu, empatou com o São Paulo, mas assumiu a liderança do campeonato. E o bicho pegou depois do jogo lá. Exatamente. Teve empurra-empurra, não teve? Mas era tudo em cima do Marlon? Então, teve ali, né, o começo que deu para ver nas câmeras, na transmissão, né, uma briga já no campo, muita discussão com o Marlon e vários jogadores do Deixaram o Botafogo. cotovelo na cara do Marlon. Teve tudo ali. A rivalidade entre Palmeiras e Botafogo tá muito exacerbada, né? Verdade. Ficou muito forte já em 2023, ficou ainda mais forte em 2024. E, bom, aí envolve um jogador que jogava no Botafogo e foi pro Palmeiras agora. Então, né, ali o bicho pegou, mas a coisa continuou depois, no túnel do vestiário, fora das câmeras de TV. É? Exatamente. Isso eu não vi, não deu pra ver, né? Pois é, então, até uma forma curiosa, né? Vocês que sabem que às vezes a notícia chega da forma mais inesperada, assim. Eu não estava no Allianz Parque ontem, né? Eu estava em casa jantando com a minha esposa e com a minha sogra. E aí eu tava até com o jogo ligado, né? Tava até sem volume, assim, eu via confusão, falei, nossa, o que será que tá acontecendo, né? E de repente o celular começou a vibrar, o celular de trabalho, né? A fonte? A fonte, exatamente. A fonte, sempre ela, a fonte sempre manda mensagem. Fonte não tem hora pra chamar. Eu tava ali terminando de cortar meu bifinho ali e tal. Com a sogra. Com a sogra, minha esposa e o celular vibrando. Parmegiana ou milanesa? E quando elas... Não, pior que não, era carne de porco. Ah, tá bom. E quando elas veem esse celular aqui, que é o celular do trabalho vibrando, elas já sabem que é a fonte chamando, né? E aí? E a fonte estava no túnel do vestiário, né? E começou a mandar mensagens ali meio que em tempo real do que estava acontecendo ali no túnel do vestiário. Então eu vou reproduzir, eu confio nessa fonte, assim, 200%, é a fonte boa. com quem eu tenho uma relação de muito tempo, assim. E então eu vou reproduzir, tenho tranquilidade para reproduzir tudo o que ele me falou. Segundo ele, que estava no túnel do vestiário, a revolta do Palmeiras é com o Marçal, lateral esquerdo do Botafogo, que atualmente vem jogando. Ali, ó, Porque ele tá batendo boca com o Marlon ali. Exato, então ali começa no campo e vai para o túnel do vestiário depois. Segundo essa fonte que estava ali, o Marçal estava assim, de uma maneira muito acima do tom. Entrou no túnel do vestiário. Ele tá ali, ó, com o evangelista, desculpa. Xingando, com xingamentos, palavras de baixíssimo calão, que não dá para reproduzir nesse horário, talvez nem em qualquer horário da televisão. E assim, xingando atletas do Palmeiras, membros da comissão técnica, o Abel, o João Martins, o Castanheira. E o Palmeiras, assim, ficou bastante nervoso com a maneira como o Marçal entrou no túnel do vestiário ali, de uma maneira muito acima do tom. E aí, segundo essa fonte também me reportou, os delegados do jogo, todo aquele pessoal, né, do bastidor estava ali, assim, e falaram para o Marçal, isso vai ser reportado na súmula, isso vai para a súmula e tal. O Palmeiras gostaria que isso tivesse sido colocado na súmula, né, assim como foi colocado, por exemplo, o Palmeiras e Fluminense, né, que o árbitro colocou que o Abel bateu palmas de maneira irônica e xingou o quarto árbitro, foi expulso, depois, né, foi pro STJD. O Palmeiras gostaria que isso fosse colocado na súmula. A gente, né, entrou na súmula que foi disponibilizada já no site da CBF e não foi colocado nada. Né? Na verdade, foi colocado algo. Eu vou até... Mas dá tempo de fazer aquele adendo? Dá. Inclusive, antes de eu vir para cá para o estúdio, eu liguei para minha fonte e perguntei, vocês vão pedir que seja colocado como adendo na súmula? Porque, para quem não sabe, a súmula é postada e depois, caso o juiz queira fazer algum tipo de retificação ou adição na súmula, ele pode. Isso entra como um adendo na súmula. Mas, Chico, a briga era por causa do Marlon? Então, Porque a torcida estava brava com o Marlon, porque o botafoguense... mas você não viu o Marlon e o Joaquim... Correia. O Joaquim Correia batendo boca ali, falando que eles iam se pegar. Não, e depois você viu um cotovelo ali, que é quando o Marlon fica no chão e aí o Murilo chega para espalhar a roda ali, né? Foi um pouco de tudo. Da entrevista do Arias pós-jogo, até a posição que o Arias tem é que o Arias diz isso, né? Os jogadores do Botafogo têm que ter mais respeito por um jogador que ganhou tudo por eles. Então, é uma briga ali já de... Certamente os jogadores do Botafogo vão dizer, o Marlon era o capitão do time, né? É um jogador extremamente representativo, tem bandeirão na torcida. Não devem ter aceitado bem a maneira como ele saiu pro Botafogo e aí ficou essa rixa. E dá pra ver ali, Chico, quando tá a treta, você vê que se puder a gente volta. O Marçal, ele fica apontando ali pra onde tá a torcida do Botafogo. Porque quando acabou o jogo, a torcida do Botafogo começou a xingar o Marlon. Então, não sei se a conversa ali era no sentido, olha lá o que eles acham de você, o que você tá... Pelo gesto ali, dá pra imaginar que seja algo nesse sentido, ó. Onde é que eles estão ali, ó? Eles estão ali em cima, ó. Olha lá, ó. Mas ele pede pra bater palma, eu acho, no sentido ele manda o time ir pra lá, ó. Não, ele bate boca feia ali com o Marlon Freitas mesmo. Tá o Abel ali também, ó.
E os caras foram companheiros de equipe, hein? Então. Olha lá, ó, aí ele leva o time ali pra torcida, ó. Foram multicampeões juntos, né? Vamos dizer, devem ser, inclusive, amigos, né? A gente nunca sabe, às vezes tem jogadores que eles não são muito amigos, não se dão, mas se tinha amizade. Aí, acho que não dá pra convidar ele pra um café. Se tinha amizade, ficou um pouco tensa e abalada depois de ontem, tipo eu e o Bruno Vicari, que a gente sai da live e só profissionalmente. Mas só pra falar o que tava na súmula, que é até um outro ponto interessante. Isso, aí na súmula. E um ponto até engraçado, né? A única coisa que foi reportada pelo árbitro Rafael Klein na súmula é o seguinte: atletas selecionados para o shopping. Palmeiras, Emiliano Martinez e Botafogo, Arthur Cabral. O que é shopping? Na verdade, era doping, né? Ali, ó. Exatamente. Mas ele corretor é shopping. Fogo, né, velho? Exato, corretor é sempre fogo. Complica a gente, né? Eu entrei no site da CBF agora, minutos antes de vir aqui pro programa. A súmula segue assim, sem correções, alterações ou adendos. Então, os atletas que foram para o shopping foram o Emiliano Martinez e o Arthur Cabral. Não foram pro shopping mesmo? Pode ser, porque era cedo, o jogo acabou às 9. Barra Funda, como é que é o nome ali? Bourbon. Não, os dois não entraram em campo, já estavam limpos, né? Banho tomado ali de roupa, já dá pra ir no shopping depois. Eu até liguei, perguntei pra fonte, né? Foi no West Plaza ou no Bourbon, que são os dois shoppings próximos ali. Ainda não tem essa resposta, caso a gente apure, né? A gente traz a informação aqui também. Mas vamos ver então se a súmula vai ser atualizada com esse bate-boca que aconteceu sim, eu liguei pra fonte agora, minutos antes do programa também, perguntei, vocês vão insistir, vão, né, lá na CBF? A fonte falou que a revolta do Palmeiras com a atitude do Marçal é grande, que gostariam que ele não tivesse feito isso acima do tom, assim, mas que o que acontece depois do jogo é pós-jogo e que não vão, talvez, ficar insistindo nessa história. Que caso o árbitro... Porque, segundo o Palmeiras, havia pessoas presentes ali que viram, né, tudo isso acontecendo e tem capacidade de relatar na súmula o que aconteceu, né, na visão deles ali em loco dos fatos. Caso eles não optem por não fazer isso, o Palmeiras não vai, assim, insistir, se posicionar, enviar um comunicado à CBF exigindo que isso seja feito. Mas o Palmeiras gostaria que esse relato fosse colocado da atitude do Marçal, né, segundo narrada por pessoas que estavam ali. Boa, Chico. Então, se tiver novidade lá, você completa e avisa a gente. Opa, a gente avisa. Sábado tem o Palmeiras São Paulo. Ontem o Abel já falou também sobre isso na entrevista e era o que a gente repercutia com o Rui Costa também. Perfeito. Que aí de bastidor vai estar quente esse jogo também, né? Maravilha. O Rogério Franco falando que houve trairagem. O Botafoguense se sente assim, acho que não só pela maneira como saiu, não foi, Galindo, mas algumas declarações, foi até assim. Foi a Mari Capra que entrevistou o Marlon Freitas, e aí a Mari Capra pergunta pro Marlon Freitas, numa dinâmica assim de redes sociais, qual o título mais importante da sua carreira? E aí o Marlon Freitas fala, o Paulistão. E aí ela pergunta, um ano especial. Aí ele fala, 2026. Então, ele omitiu ali, esqueceu 2024, que foi um ano mágico, né? Entendi. Entendeu? Pegou muito mal ontem a torcida do Botafogo. É que aí, o cara também fica numa sinuca ali, que é o seguinte, né? Poxa, mas se eu falar do Botafogo, será que a torcida do Palmeiras não vai ficar chateada? Concordo. Mas acho que se ele falasse Libertadores, quem que ia discutir? Gente, Libertadores, Ou ele fala assim, Libertadores e Paulistão agora, né? Pra dar uma disfarçada, né? Aí seria muro. É aquela velha história, né? Mas também o torcedor vai ficar bravo por conta de uma coisa, de uma brincadeira de rede social também. É uma coisa que não é só isso. A gente gosta, né? Fala assim, nossa, o jogador tem que se posicionar mais, chega de media training, não sei o que. Aí o jogador se posiciona, mas não pode falar esse aqui não gosta. Esse aqui. Eu. Bruno, é o seguinte, ontem, valeu, viu, Chico? Muito obrigado. Valeu, volto pelo convite, só mandar um beijão ao meu pai, minha mãe, minha esposa, todo mundo. E pra sogra também. E pra minha sogra também. Que fez o bife, né? A gente comeu o bife. Né? Valeu. Pra quem ela torce? Minha sogra é palmeirense. Palmeirense, a sogra é palmeirense. Curioso, não é? Todo mundo é. O quê? Nada. Segue o jogo. Ô, Bruno, é o seguinte, tem duas informações envolvendo Palmeiras e Botafogo. Primeiro, o chat tá maluco com a história do Nino. Sim. A gente pode atualizar se vocês tiverem, claro, informações. E o chat perguntou. Quando o chat pergunta, o que a gente faz, Felipe? Te responde. E se a gente não souber? Nós vamos atrás e apuramos. Então a gente já fala do Nino. Mas tá rolando algo novo do Nino? Então, eu já vou perguntar pra você isso. Mas antes eu quero saber do Anselmi. Por quê? Ontem, antes do jogo, antes da rodada, a gente falava, técnicos que correm risco. Pesolano, aí o Berton falou assim, não, Pesolano não corre risco, esquece. E, de fato, o Berton estava certo, não caiu. Ganhou ainda. O Inter venceu, não caiu. Mas o Vojvoda já foi. Cortou. E o Anselmo, ele perdeu, mas não caiu? Ou não caiu, vai cair? Como é que tá a segurança dele no cargo, Bruno?
Eu vou muito na linha do virtualmente demitido. Evidentemente que assim que acabou o jogo, enviei mensagens para as pessoas que, enfim, me passaram informação que um tropeço praticamente ou não, ou definitivamente acarretaria na demissão do Anselmi. Reforcei as mensagens hoje pela manhã e a resposta, ou as duas respostas foram na mesma linha. Continua balançando, continua praticamente demitido. É que o jogo de ontem, pela forma como foi, fora de casa, com 1 ao menos, na leitura de muita gente do Botafogo, a segunda parte, o segundo tempo nem foi assim tão ruim, isso deu uma espécie de pequeno respiro ao Anselmi. A questão é que o Textor continua decidido a trocar de treinador, então continuo com a ideia de que é um treinador com data de validade marcada no Botafogo, porque a tendência continua sendo a demissão. Não aconteceu ontem, veremos agora ainda hoje, ou pelo menos nas próximas horas, nos próximos dias, mas na cabeça do Botafogo, no caso, pelo menos na cabeça do Textor, porque não custa lembrar que no começo da semana a gente falou aqui, ou eu falei aqui, que o departamento de futebol ainda vê com bons olhos a permanência, há ali uma queda de braço interna. Mas para responder diretamente a vocês, é um treinador virtualmente demitido, o Martim Anselmi. Então, demitido né? Ontem a Botafogo perde com 1 a menos, teve até algumas chances ali no segundo tempo também. O Palmeiras perdeu muitos gols também, é verdade. Perdeu muitos gols. Mas não foi uma derrota tão sonora assim do Botafogo. Vamos voltar lá pro Paraguai? Vamos voltar. O Anderson Depois tá tem lá? a história do Nino, né? A gente pode falar sobre o Nino aqui. Então vamos falar agora, vai. Não, mas qual que é a história? Não, porque estão perguntando, falaram que o empresário estava em São Paulo. Tem isso? Vamos ver, né? O Bruno Andrade, temos o que a gente até falei que foi no Fala Fonte de ontem, né? Se eu não me engano, que o Nino é a prioridade do Palmeiras no mercado para um zagueiro, mas uma negociação só será feita para o meio do ano. O Palmeiras pode até abrir conversas no sentido de pagar agora e ele chegar no meio do ano, mas o Zenit topa negociá-lo ali em junho e julho. Mas agora não vai ter nenhum. Fala, torcedor palmeirense. Antes de iniciar com a próxima notícia, já se inscreva no canal e deixe seu like. Vamos para a próxima notícia. Palmeiras venceu o Botafogo por 2 a 1 na quarta-feira no Allianz Parque pela 7ª rodada do Brasileiro. A partida foi marcada pelo retorno de Murilo, que foi escalado como titular após se recuperar de lesão. Após a partida, o técnico Abel Ferreira avaliou o desempenho do jogador. O treinador destacou que o atleta foi escalado porque apresentava condições de jogar e que fez uma boa partida diante do Glorioso. Abre aspas. Há uns que recuperam mais rápido, outros que demoram mais tempo. O Murilo ficou fora porque realmente estava lesionado e hoje entrou porque estava recuperado. E na minha opinião fez um jogo muito seguro, muito forte nos duelos, belíssimo jogo. Fecha aspas, avaliou Abel Ferreira. O Palmeiras volta a campo contra o São Paulo no sábado às 9 horas no Morumbi, pela 8ª rodada do Brasileiro. Na competição, o Verdão é o líder com 16 pontos e leva vantagem sobre o tricolor, que tem a mesma pontuação, porém 6 gols a menos de salto. Essas foram as notícias do Palmeiras. Se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima.